Tudo beleza? Tudo nos conformes. Vou ajeitar isso aqui. O pessoal vai entrando. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Grama é Verde. Hoje o assunto é treta, hoje o assunto é polêmico. Mas ao mesmo tempo já é um assunto também, assim, que nós já sabemos as respostas, né? Só que Chesterton sabe mais do que nós. Então, basicamente, é um grande assunto, certo? Para nós tratarmos, principalmente porque ele continua muito em voga, ou seja, as sufragistas, né? As feministas. É sobre isso que nós falaremos, então, na noite de hoje, nesse programa, A Grama é Verde, certo? Espero que estejam todos muito bem, que tenham aproveitado a última campanha que terminou na semana passada. E, enfim, se estiverem me escutando aí, tiver tudo certo, por favor, se não tiverem, né, vocês avisem, senão eu acho que tá tudo bem. E aí eu vou seguindo o baile, beleza? Então, tudo certo aí, vamos começar falando sobre mais um capítulo 14 do programa A Grama. Não, o episódio já é o 16, mas o capítulo é o 14 do Essencial de Chesterton, certo? Logo estaremos aí no programa número 20. A gente está, aos poucos, cada vez mais aumentando a quantidade de análises sobre os artigos de Chesterton. Buenas! No dia de hoje nós vamos analisar então o capítulo 14 da obra O Essencial de Chesterton, que fala sobre as sufragistas mais ferozes, beleza? Então veja, o Chesterton começa fazendo uma análise, né? Ou seja, ele está fazendo uma breve análise sobre o movimento sufragista, o movimento das feministas, sobre o feminismo em si mesmo. Está fazendo uma análise sobre a pauta feminista, né? Essa pauta que tenta então buscar direitos iguais, que tenta buscar uma independência, que tenta buscar uma espécie de libertação dessa opressão que as feministas vêm sofrendo. E o Chesterton começa a dizer que, bom, basicamente, homem e mulher são como garfo e faca, né? Você precisa cortar algo, se você tem um garfo, você não consegue fazer. Mas como você precisa comer algo, certo? Com um garfo é muitíssimo mais fácil que uma faca. E ninguém fica contrapondo o garfo com a faca. Ninguém fica fazendo, né, com que um viva contra o outro. Ou seja, todo mundo sabe, todo mundo tem noção de que homem e mulher são pessoas diferentes, figuras diferentes e que basicamente eles se complementam, certo? Eles fazem parte então de uma mesma realidade. Isso já é martelo batido, é coisa básica, é exemplo dos mais simples que todos nós sabemos e vemos por aí. Agora, a questão principal, basicamente, consiste em que quando Chesterton está fazendo uma análise, certo? Sobre isso, ele elenca um caso, ele traz um caso que aconteceu na Inglaterra, um caso antigo, certo? E começa então a explicar o que aconteceu neste caso. É uma mulher, ele chama uma senhora, mas sabe se é uma senhora, uma senhorita, enfim, é uma pessoa, uma mulher, que resolve sair pedalar por toda a Grã-Bretanha. Então ela resolve sair aí, fazer um movimento ciclístico aí, e para mostrar a independência feminina, a força, a garra que a mulher tem e por aí vai. E ela passa por várias dificuldades, várias tribulações, vários movimentos, várias dores. Enfim, você imagina você atravessar, né, um país inteiro de bicicleta, o tamanho da dificuldade que é você fazer isso, e a mulher queria provar, então, a força feminina, né, queria provar essa capacidade que ela tinha. E, de repente, quase que ao final do trajeto, né, um jornal, um grupo de pessoas consegue perceber essa ciclista chorando por causa da feiura de uma persiana. E esta feiura de uma persiana fez, então, essa mulher cheia de dores, essa mulher que não reclamava tanto de suas dores, que não chorava por causa de suas dores, de suas dificuldades, então chorou por causa de uma persiana. E aí o Chesterton começa a elencar, então, que é tipicamente algo da alma feminina fazer isso, ou seja, se apegar aos detalhes e, então, amar os detalhes. E veja, isso é muito, muito importante na visão de Chesterton, né? Na figura da mulher, a figura do feminino, a figura da pessoa feminina,
que basicamente consiste, né, o núcleo central do relacionamento entre homem e mulher, ou seja, a forma como a mulher dá atenção para os detalhes menores e a forma como o homem dá atenção a coisas superficiais moldam, então, todas as diferenças que existem entre a alma do homem e da mulher. E o Chesterton, né, vai, então, elencar isso, ou seja, essa facilidade que a mulher teve, então, de chorar por causa de uma persiana, algo que um homem nitidamente jamais faria, certo? Ele elenca esta parte falando o seguinte, né? Ora, eis aí uma história que literalmente rasga o coração da gente. Não está apenas cheia de tragédia, está repleta de toda a dignidade da tragédia. Tem o pathos pungente da sede feminina pela beleza e ordem. E o homem que lhe houver notado a significância quase não haverá de fumar na sala e sempre limpará suas botas no capacho. Este amor feminino à limpeza e à pureza artística não é frescura ou afetação. As mulheres se preocupam com as coisas pequenas, mesmo quando estão a ser torturadas pelas coisas grandes. Na sua agonia invocam a beleza. Qual fê-lo a garota de fronte ao casebre? Que a persiana estivesse torta lhe era pior do que todos seus próprios ossos estarem tortos. Isso tem algo a ver com a sua função última, com o fato de serem elas as sacerdotisas da educação e as guardiãs do recinto ordenado que é o lar. Portanto, quando a sua esposa lhe diz odiar um certo casaco ou não suportar tal papel de parede, você pode perder a paciência, mas não lhe põe em xeque a sinceridade. Você não a chama de esteta, chama-lhe chata. Isto é dizer, reconhece ser uma realidade esta chatice. Reconhece ser ela algo que surge desde as profundezas das emoções humanas. Ou seja, quando a mulher realmente se importa com algum detalhe específico, né, com alguma coisa que para nós, assim, uma persiana, entendeu? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu não me importo se determinado lençol da cama está virado para o lado tal, ou se determinado travesseiro está posicionado do jeito tal, ou se a roupa que eu estou saindo, a combinação da roupa está determinadamente assim, mas a minha esposa, né, minha linda esposa, se importa muito. Então, às vezes ela diz que esse tênis que eu tô não está combinando com a roupa que eu tô. Ou muitas vezes ela fala, não, vamos trocar essa roupa de cama aqui, porque não combina com esse travesseiro, certo? E, bom, se vem um amigo meu aí visitar a nossa casa, e aí, definitivamente, é um piaco, a gente chama aqui no sul, né? Eu não preciso estar botando ali um lençol por baixo, mais um lençol, mais não sei o que. Não, larga o colchão ali, deixa o louco dormir, porque ele não se importa. Mas ela se importa, e ela leva isso a sério. E essa diferença do detalhe, preste bem atenção nisso, porque isso vai fazer toda a diferença na questão da análise do feminismo para Chesterton. Essa diferença do detalhe, né, faz como que, assim, a divisão fatal, certo? A divisão fatal que quebra, né, a espinha do feminismo no meio. Basicamente, o que significa isso? Significa que a mulher, ela tem isso meio que dentro da sua natureza, certo? E quando você tenta, então, masculinizar a mulher, e aí o Chesterton pega o exemplo contrário e começa a explicar o movimento dos estetas, né? Ou seja, as pessoas, os homens que se importam então com detalhes, com coisas assim que envolvem design enfim, detalhes, esteticismo, certo? Ele diz, olha, os homens até podem se preocupar com isso, os homens até muitas vezes, em alguns momentos, vão se preocupar com isso. Porém, um homem que chora por causa de uma persiana que está desajustada, este homem nitidamente está vivendo uma realidade artificial, e eu não me importo com o seu choro, porque ele não entendeu qual é o sentido de ser homem, certo? Ou seja, se eu estou vivendo uma vida que chora por causa de persianas, igual o caso da mulher que chorou por causa de uma persiana que estava bruscamente desajeitada dentro de uma estética geral da casa, significa que esse homem, ele não entendeu o que é ser homem e o choro dele não comovia Chesterton, e nitidamente, se nós soubermos de um caso assim, nós provavelmente faríamos um meme, faríamos isso se espalhar, certo? Pela internet viraria uma zoeira, e aí as feministas pegariam isso e diriam sobre o machismo e não sei o que, e seria toda essa palhaçada de sempre. Agora, é muito, muito interessante nós percebermos
que o fato dos homens estarem chorando por causa de persianas, ou por causa de um detalhe da casa, ou por causa de uma coisa assim, e o fato das mulheres estarem então se masculinizando e tentando então atravessar a Grã-Bretanha inteira de bicicleta para que possam provar seus valores, altera e inverte absurdamente, diametralmente, as funções que cada um tem neste mundo. Ou seja, o que o Chesterton elenca então dentro do próprio artigo, que é um negócio espetacular, que basicamente vai fazer nós entendermos aqui. Quando um homem, diz Chesterton, né, quer mostrar que ele é um homem, e bom, se ele quer conquistar uma mulher, se ele quer conquistar uma amizade, se ele quer conquistar a confiança de seu chefe, se ele quer conquistar uma negociação empresarial, enfim, qualquer coisa do tipo, ele não vai trazer à tona, trazer à pauta, não vai mostrar como o melhor de si o choro por causa de persianas, porque isso está desalojado, desassociado da sua essência masculina, certo? Que é o quê? Que é a valentia, que é a honra, que é a coragem, que é a firmeza, que é a segurança, que é a força, certo? Que é a virtude, que é o estovir, né? Etc. Não, quando ele quer conquistar uma moça, ele não vai chorar por causa de persianas, porque a moça não vai se interessar por ele, porque aquilo não faz parte da essência do ser homem dele, certo? Não faz parte da configuração humana dele, tá bom? Ou seja, homens não foram feitos para chorar por causa de persianas, homens não se importam com persianas, caramba! Ah, isso é machismo, não sei o que, isso é discurso de ódio, isso é homofobia, e começa toda essa parafernália aí. Bom, tirando isso, eu não me importo com esses discursos, certo? Eu vou seguir a linha de Chesterton, eu não me importo, isso pra mim é artificial, isso pra mim é uma inversão completa da realidade. Somente abobados acreditam nisso, somente pessoas então guiadas pela engenharia social acreditam nisso, certo? O Chesterton quer dizer que quando uma mulher, então, quer fazer o mesmo movimento que o homem, ou seja, quando uma mulher quer fazer este movimento de que ela quer mostrar-se como mulher, ela quer conquistar ou ser conquistada por um homem, ela quer conquistar a confiança da sua família, ela quer conquistar, então, a confiança de alguém, ela não vai agir masculinamente. A mulher, ela não vai falar sobre a importância do voto e o quanto o voto é importante. Ela não vai entrar num pub e ficar conversando e cantando poemas e falando de como que o Renato Portaluppi é um técnico que só sabe ganhar grenais porque o Renato Portaluppi... E ela, se ela começar a fazer isso, ela não vai conseguir agradar e não vai conseguir atrair a partir dos moldes essenciais do que significa ser uma mulher. Ou seja, uma mulher não atrai um homem a partir de suas opiniões masculinas, que são altamente artificiais, certo? E um homem não vai atrair uma mulher a partir deste mesmo espectro, né? O pessoal está perguntando aí sobre o tema. O tema é as sufragistas mais ferozes, certo? Boa noite a todos aí. O artigo de Chesterton no O Essencial. Este livrinho aqui. E vejam como é interessante, né? Vejam o Chesterton falando sobre este assunto aqui. Falando sobre a artificialidade masculina que envolve os estetas, tá? Não me impressionaria tais atitudes, né? Pois eu saberia ver ali uma excitação artificial. As mulheres realmente sentem. Os homens apenas imaginam que seria divertido sentir como as mulheres, né? E ele continua falando assim, um pouco mais abaixo. A violência masculina das sufragistas, ou seja, quando as mulheres tentam impor, certo, suas bases feministas, tentam impor que as mulheres devem, então, seguir a pauta de libertação, a pauta que tira essa opressão que elas vivem, a pauta, né, a pauta feminista, a pauta que tenta, então, trazer igualdade entre gêneros, a pauta que tenta, então, trazer essa igualdade identitária entre os sexos, essa pauta manjada, essa pauta que enche o nosso saco sempre que a gente está escutando, mas que aqui, nesse período de Chesterton, certo? No começo do século XX, esse negócio estava surgindo e o Chesterton já estava percebendo que isso aí ia levar a uma catástrofe. Isso aí, de fato, aconteceu e levou a uma catástrofe. E o Chesterton diz assim, olha,
basicamente, ele fala: diga a um homem que ele não deve votar, e este provavelmente se haverá de enfurecer, ainda que não o queira. Pois você lhe estará dizendo que ele não é um homem em absoluto. O estará arrancando de seu clube, da associação chucra e camaradesca que é necessária aos homens. Para resumir tudo numa só frase terrível: estará a chutá-lo para fora do bar. Isso, com muita justiça, choca-lhe a sensibilidade, ou seja, se você retira do homem as coisas que realmente fazem parte da sua masculinidade, você realmente choca ele. Não é um choque artificial, ai meu Deus, as persianas, etc. Não, realmente choca o homem. Mas as sensibilidades de uma mulher são tanto diversas e exigem uma consideração igualmente diversa. E ninguém, nem mesmo começará a entender os homens e as mulheres até que entenda este fato. Todo homem tem de ser o homem. Todo homem tem de ser um homem. Mas toda mulher tem de ser uma dama. Certo? E assim o Chesterton termina o artigo. Bom, você vai dizer aqui, o Chesterton é machista, o Chesterton é não sei o que. Não. Olha, meus caros, o que o Chesterton está fazendo aqui, na verdade, no fundo, é um negócio sublime, é um negócio espetacular. É um negócio que a gente, assim, não faz ideia se a gente não medita, certo? Qual é o modelo de homem que nós temos na nossa visão cristã, principalmente na nossa visão católica, que é a visão, né, da religião que Chesterton abraçou como verdadeira, etc. Ou seja, a visão católica, a visão cristã, é de que a figura de Nosso Senhor Jesus Cristo e de São José são, então, modelos, né? São figuras moldes, então, para o que é realmente a masculinidade. Beleza? Então, é o homem que se doa, se entrega a sua própria vida, mas que é duro em alguns discursos, que trabalha muito, certo? Que ensina, certo? E, enfim, tudo mais que vai acompanhar a vida de São José e de Nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Cada um com seu devido tamanho, evidentemente, né? Um é Deus e o outro é o pai putativo de Deus. Bom, agora, a mulher tem como figura molde, certo? A Virgem Santíssima. E a Virgem Santíssima, evidentemente, quando você pensa na Virgem Maria, você não pensa somente numa mulher, você pensa numa mulher excelsa. Pensa na rainha de todas as virtudes, você pensa na dama da igreja, você pensa realmente na mulher forte que fala a Sagrada Escritura, ou seja, a figura da Virgem Santíssima é a figura mais alta, ponto mais alto que a feminilidade pode, então, alcançar, certo? Agora, veja bem, se nós então tirarmos o fato, né, se nós excluirmos Nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E deixarmos ele de lado e fizermos a comparação, então, de São José e da Virgem Santíssima, nós veremos que o grau maior da Virgem Santíssima é nítido, né? Por quê? Porque há um mistério em torno da mulher, certo? Que tende para que ela tenha como consequência, ou seja, como vocação essencial dela, ser uma dama, tá bom? E aqui significa que tem que ser aquelas menininhas recatadinhas de Instagram, blogueiras que usam saias midi, que se fala. Minha esposa às vezes fala os nomes dessas coisas aí, eu nunca sei o nome dessas coisas aí, né? Que tem que usar umas florzinhas assim. Não. Essa mulher que só vive assim, é assim o tempo todo, ela não vai ser capaz de corrigir os filhos, ela não vai ser capaz de ser apoio para o marido quando o marido precisar, ela não vai ser capaz de defender uma pessoa de alguma injustiça, né? Verbalmente, no caso. Enfim, ela não vai ser uma mulher forte, mas uma mulher forte envolve evidentemente ser uma dama, né? O meu diretor espiritual, ele vive dizendo isso: olha, tu tens que tratar a tua esposa como uma dama, ele fala. O meu diretor é argentino. Veja, isso significa que a mulher é sim o sexo mais frágil, fisicamente falando, porém a mulher traz uma beleza e um mistério em torno de si que merece, já dizia o Chesterton, não mais direitos, mas mais privilégios, certo? Porque existe um mistério que envolve a mulher e que faz com que, a partir dela, então, gerem-se novas vidas. Ou seja, nós precisamos da mulher para termos a prole, nós precisamos, certo? E são elas que carregam os filhos, são elas que vivem esse mistério de gerar uma vida. E veja, uma dama, né,
E aqui a questão da dama do cavaleirismo medieval, certo? Desta princesa, que virou um jargão, virou uma chavecagem, né? É aquela, então, que necessita que um homem de verdade viva para ela e ela, então, seja a companheira ideal. Aqui há, meus caros, independente se vocês são católicos ou não, um ponto principal da doutrina católica que o Chesterton entendeu logo no começo, de que o homem é o chefe da casa e a mulher é sua companheira. Isso significa que o homem é superior à mulher? Não, meus caros. É uma complementaridade de sexo, certo? Isso é uma coisa evidente, a igreja sempre ensinou isso. A dignidade humana, ela é a mesma para todos. Agora, há um papel para cada um. E o fato das feministas ficarem enchendo o saco de que é preciso quebrar os papéis sociais significa que elas não querem seguir o roteirista. E o roteirista principal que envolve este papel e esta vida, se essa vida fosse um teatro, essa vida não é um teatro, essa vida não é uma encenação, essa vida não é um conto, certo? Essa vida ela é real, mas quando esta vida foi então montada, havia então um roteirista máximo, certo? Um Deus criador que moldou cada um dos dois, certo? O homem e a mulher com uma determinada vocação, com um determinado papel. E se eles não cumprirem com essa determinada vocação, com esse determinado papel, eles não serão felizes. E não sendo felizes, eles não conseguirão, então, compreender a real vontade de Deus, certo? Que perpassa, evidentemente, esse caminho, essa trilha para a felicidade. Ou seja, no fundo, o que o Chesterton está querendo dizer é que as sufragistas e as feministas elas têm um ódio tão grande a Deus e à doutrina de Deus, certo? Que elas, por não conseguirem serem felizes e por não aceitarem a ordem do cosmos, de todas as coisas como elas são feitas, por não aceitarem de que Deus criou mulheres e que mulheres choram por causa de persianas e que Deus criou homens e que homens não choram por causa de persianas desajustadas. Homem só chora se a persiana tiver que ser consertada e ele tiver que ir lá pegar todas as ferramentas e ter que ir fazer a coisa naquele exato momento que a mulher está mandando, porque por ele quer fazer daqui a 6 meses. Qual o problema de fazer uma coisa daqui a 6 meses, não é mesmo, meus caros? Ou se ele tem que pagar o olho da cara para ter uma nova persiana, então ele chora, certo? Ele chora porque ele tem que pagar caro por causa dessa persiana. Mas o fato é, Deus criou a mulher com determinadas características e criou o homem com determinadas características. E quando isso não é aceito, quando isso não é respeitado interiormente, há aí uma quebra da ordem natural, da ordem que Deus criou todas as coisas. E há aí uma insatisfação e uma insubordinação para com a criação e a vontade de Deus. Ou seja, a mulher foi criada para a excelência feminina, para imitar a vida da Virgem Santíssima, a vida de Santa Maria Madalena, a vida de Santa Catarina de Sena. Para isso foi criada a mulher, certo? Enquanto que o homem, então, foi criado para imitar São José, para imitar São Paulo Apóstolo, São Bento, São Francisco Xavier, etc, etc, etc. São Luís, a mulher para imitar Santa Zélia. Isso significa que a mulher não pode trabalhar... Santa Zélia trabalhava. A questão não envolve, tá? Necessariamente, ou seja, a mulher que trabalha não tem problema, necessariamente. Apesar de que não é o dever dela, isso que a igreja ensina. Agora, é preciso que homem e mulher compreendam que, além do básico humano, de virtude humana que é preciso ter, há um papel e uma vocação específica dada por Deus para cada um. E o feminismo justamente quer quebrar este papel porque ele não consegue, as feministas não conseguem compreender que Deus sustenta todas as coisas no ser. Que Deus é um pai que ama, um criador, logos, parará, que faz com que tudo isso aconteça e que criou as coisas assim. E essa insatisfação com o sexo, e essa insatisfação com a vivência da sua sexualidade, e essa insatisfação com ter que cumprir um dever que está estipulado na sua genética, certo? Tá aí, tá os casos aí dos esportes em que os homens trans são liberados, né, para lutar, para jogar vôlei, eles se destacam porque há ali uma questão de força, né, é uma questão básica, é uma questão hormonal, uma questão nítida, assim, em vários outros aspectos, mas há aí
como que circunscrito, né, na própria essência humana, um dever para cada um, certo? E este dever precisa ser respeitado por quê? Porque é dele que vem a felicidade, ou seja, um homem nunca... Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. É uma coisa que vale bem para as mulheres, certo? Gerar uma vida, né? Por que existe todo um combate à gravidez, etc. Minha esposa está esperando um filho. Eu vejo aquele meu filhote, né, que eu tanto amo, se mexendo assim na barriga dela. Meus caras, eu não acho aquilo bonitinho, eu brinco com ela, parece um alien, tá ligado? Se mexendo, aquele negócio se mexe assim dentro do corpo dela. E eu fico, caramba, se tivesse um negócio dentro de mim se mexendo assim, é muito horripilante, porque eu não vejo... Claro, eu acho emocionante ele chutar na minha mão, eu acho bonito, né, tudo isso. Mas quando eu vejo aquele ser se mexendo ali, me dá um negócio assim, caramba, ainda bem que eu não sou mulher, eu não consigo entender a lógica daquilo ali. Enquanto que a mulher olha para aquilo e meu Deus, ele tá se mexendo e conversa, não sei o que, porque ela tem, né, uma sensibilidade diferente, que o Chester tá querendo dizer que é uma sensibilidade diferente. Se você tentar pegar as coisas que são sensíveis aos homens, ou seja, o bar, o churrasco, a cerveja, o futebol, a força física, né? A luta, o voto. Nessa época era o voto, né? Essa questão aqui era basicamente o voto. Mas, sei lá, ser chefe, parará. E você começa a inverter a lógica da coisa, você necessariamente não está somente deixando de respeitar a ordem natural. Mas, mais que isso, você está rompendo com ela por tentar invertê-la. Porque isso não faz parte da vocação de cada um. Certo? Um homem não nasceu para chorar por causa de persianas. Um homem chorando por causa de persiana é uma frescura ou uma demência, sei lá, pode ser, certo? É um desvio natural, a não ser que tenha que pagar essa persiana, como eu estou falando. Agora, uma mulher chorar por causa de persianas chega a ser bonito, chega a ser poético, certo? Ou seja, o homem pode até rir. E a gente ri, a gente não entende por que tem que colocar determinado lençol com determinada... tudo bem, a gente ri, às vezes é chato, mas é verdadeiro. É isso que o Chester está falando. É nitidamente verdadeiro. Não é algo artificial, faz parte do ser mulher, faz parte do ser homem, essas coisas. Então, esse artigo basicamente está mostrando que quando uma sufragista é feroz em seus ataques, feroz em suas defesas, né? Ela nitidamente não consegue perceber qual é a vocação, o sentido da vida dela e o porquê que ela está nesse mundo e foi criada. Ela nitidamente não consegue perceber que inverter essa lógica é viver uma artificialidade. Ela não consegue perceber que isso não cola. É por isso que o feminismo não colou com as mulheres e nunca colará, exceto com pessoas mais desequilibradas. Ela não consegue perceber que há uma ordem estipulada por Deus. Certo, meus caros? Vocês têm alguma pergunta em relação a esse conteúdo? Alguma contribuição para fazer? Ali o Igor está falando, o ódio original da serpente com a mulher é um ódio contra o ser, né? A serpente sabe sabe e quer o não ser do homem e da mulher. Acho que é isso que você está falando, né, meu cara? E basicamente é isso aí. Ou seja, a luta que envolvia, né, essa serpente com a mulher já era uma prefiguração ali da luta que teria, então, do demônio com a Virgem Santíssima, com a Igreja, certo? E a Virgem Santíssima é mãe da Igreja, é o pescoço, a gente brinca, o pescoço da Igreja, né? Então, vejam só. Há, desde o começo da criação, uma luta e uma promessa de vitória entre, né, a serpente e a mulher. Certo? Então, ou seja, tem uma realidade bíblica aí, tem uma realidade antropológica aí, tem uma realidade científica, se você for fazer estudo científico sobre
as diferenças entre um sexo e outro, você vai perceber, então, que o feminismo, ele é um desmiolamento, ele é uma loucura, uma insanidade, basicamente. E talvez o Instagram me derrube, me cancele, porque eu estou falando isso, mas basicamente é a verdade, né? Chesterton provavelmente seria cancelado nesse período de Instagram por falar a verdade. Buenas! Mais alguma dúvida, alguma pergunta, alguma contribuição? Vou terminar aqui minha bebida. Quem quiser contribuir, é agora. O cálice para sempre, certo? E bom, meus caros, lembrando vocês que este programa aqui, programa A Grama é Verde, certo? Ele consiste então de lives semanais, toda segunda-feira, 9h30 da noite, para tratarmos sobre as principais ideias de Chesterton contidas neste livrinho aqui, O Essencial de Chesterton, certo? Então a gente tenta adaptar o tema do artigo à nossa realidade e trazer uma ideia principal que Chesterton sempre tem, para que a gente depois possa ler Chesterton e ler este mesmo livro, porque a maioria das pessoas pergunta por onde eu começo a ler Chesterton, a gente até andou fazendo um trabalho nisso aí, né? Li nos destaques, dei uma olhada depois, para que as pessoas então tenham este material complementar, para que elas possam estudar, para que elas possam acompanhar, para que elas possam indicar as outras pessoas que querem começar então a leitura de Chesterton, certo? E esse material inteiro depois vai virar aí uma coisa muito bacana, um projeto maior que nós estamos bolando aí para vocês, mas não é possível ainda falar, certo? Buenas! Vamos então só as perguntinhas poucas que surgiram aqui e vamos seguir. Paradoxo da igualdade mostra as diferenças psicológicas. O Chesterton fala até isso, né? Que um homem chorar por causa de persianas não é um paradoxo, é uma contradição. Agora, uma mulher forte, independente, assim, né? Ou seja, que tem valor, que seja viúva e tem que se virar, chorar por causa de uma persiana, não é uma contradição, é um paradoxo. Faz parte de uma mesma realidade, aquilo faz parte do ser mulher, certo? Buenas, vamos lá. O Englerson. Professor, uma dúvida sobre Chesterton em geral. Percebi que ele gostava muito de fazer um joguete com as palavras, dominava muito bem a linguagem. Exatamente, meu cara, ele fazia muito isso, né? No inglês isso é muito mais nítido, né? Quando ele brinca com as palavras. Ele dominava a língua inglesa e quando ele morreu, né? Os principais escritores ingleses disseram que o maior conhecedor da língua inglesa naquele período talvez tenha morrido, né? Chesterton era hors concours, ele realmente estava no alto, no top de linha, como a gente fala aí hoje em dia, certo? Buenas, meus caros, então vou para o meu churrasco. Tem um assado aqui por hoje. Foi um prazer imenso estar aí com vocês. E, enfim, semana que vem nós nos veremos novamente às 9h30. Vamos ver até qual vai ser o capítulo da semana que vem, certo? Ouvindo argumentos modernistas. Olha só, nós vamos falar sobre o modernismo. O modernismo, certo? Ele basicamente vai ser a pauta do nosso tema. Ele tem uma pergunta, né? Você indica ler inglês? Sim, claro. Sempre é o melhor. Se você não consegue, tem as outras edições que tem uma tradução fenomenal, certo? Dom Bruno, para nós finalizar aqui, onde eu consigo o box com os livros dele? Você tem o nosso box essencial de Chesterton, né? Os clássicos de Chesterton, que vai sendo aberto em lotes, certo? Então, ele sempre está sendo aberto aí, acho que esse ano vai abrir mais uma vez, acredito eu. Herege, Ortodoxia e Homem Eterno, vale a pena fazer a compra desse box, certo? E na nossa livraria você vai encontrar vários livros de Chesterton para poder adquirir, alguns em promoção, outros não, mas clica ali, link da bio, né? Acho que está aqui em cima, aqui, coisinha, clica ali no link da bio, aproveita, confere lá as nossas obras e leia Chesterton, beleza, meus caros? Então, vou lá assar uma carne, tomar uma boa cerveja, fumar um bom charuto, certo? Porque hoje estamos com visitas aqui em casa e sempre é um prazer imenso aí fazer estas lives com vocês aqui na Sociedade Chesterton Brasil. Um grande abraço, fiquem com Deus, mais um programa terminado, semana que vem nos vemos novamente às 9h30 aqui. Um grande abraço e até a semana que vem. Valeu!